Bom dia, bom dia. Hoje estamos aqui para mais um encontro da nossa pílula terapêutica. Não é terapia, mas é terapêutico. E no nosso encontro de hoje, eu quero conversar sobre algo que rege 95% das nossas decisões. E que muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem observa e a gente nem tem clareza que tem coisas que estão regindo o nosso comportamento, tomando decisões por nós e que a gente nem tem muita capacidade de palpitar sobre. Será que vocês sabem do que eu estou falando? Estou falando das nossas crenças. Isso mesmo. E hoje nós vamos entender aqui o que são crenças, como elas são formadas, a diferença entre uma crença fortalecedora e uma crença limitante e principalmente, gente, como romper essas crenças que não fazem bem para nós, que só nos seguram em um lugar que não vale a pena nós estarmos. Então, primeira coisa, o que é uma crença? Gente, crença é tudo aquilo que você acredita. É uma verdade absoluta. Rosilene, uma crença sempre é ruim? Não, nem sempre. Nem sempre uma crença é ruim. Depende dos resultados que eu tenho a partir dessa crença. Que aí eu posso dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Mas uma crença em si é uma verdade absoluta. É aquilo que eu acredito, que o meu inconsciente aceita como se fosse real. E aí, essas crenças é como se elas fossem uns filtros mentais que vão moldando a nossa maneira de interpretar os fatos, vai moldando o nosso comportamento. E aí, com isso, também vai determinando os resultados que nós temos, ok? Então, uma crença é tudo aquilo que eu acredito e que vai determinar o meu comportamento e vai reger aqui os meus pensamentos, vai trabalhar os meus sentimentos, a minha maneira de pensar, sentir e agir diante da vida. E as crenças, gente, elas são muito pessoais, né? Vou dar um exemplo aqui. Duas crianças, elas podem passar pela mesma situação, uma situação de rejeição, por exemplo, e uma dessas crianças sair assim muito magoada, triste, né, dizendo, eu não sou boa o bastante, as pessoas não gostam de mim, e a outra pode sair assim, essa pessoa não é boa para mim. Eu nem quero mais ficar perto dessa pessoa. Então, a interpretação que eu tenho de um fato em si vai determinar a crença que eu tenho. E aí, ela pode ser boa ou ruim. Quando é que essas crenças se originam? Quando é que tudo começa? Gente, é lá na infância, tá bom? E eu digo até que é desde a concepção até os 7 anos de idade, aí aproximadamente. Então, nessa fase da vida, é como se a criança vivesse num estado hipnótico, como se ela não tivesse um filtro. Então, tudo que chega até ela vai compondo as crenças dela, vai formando o repertório que ela tem de vida. Então, tudo aquilo que uma criança viu, ouviu ou sentiu repetidamente ou diante de um forte impacto emocional, acaba por instalar ali nela uma concepção, uma verdade, que vai se tornar uma crença. Por exemplo, a criança vê a mãe reclamar de dinheiro. E aí, com isso, o pai fica preocupado. O que ela pode interpretar disso daí? Que o dinheiro é ruim, que o dinheiro traz preocupação ou que o dinheiro traz desarmonia para dentro de casa. E quando isso aí acontece, eu passo a interpretar as outras coisas a partir dessa minha percepção. A crença também pode ser formada a partir de um forte impacto emocional. Então, por exemplo, a criança vê o pai agredir a mãe. E essa agressão gera nela um forte impacto emocional. E aí ela pode crescer e construir a ideia de que os homens são ruins, que os homens são agressivos, que os homens não são bons.
E isso vai determinar o meu comportamento ali diante de outras situações semelhantes ou que remetem àquela primeira situação que eu vivi, que foi bastante dolorosa. Então, tudo aquilo que circunda a vida da criança nesses primeiros anos, que é o ambiente, vai ser muito determinante para as crenças que vai reger a vida dela ali depois, quando adulta. Então, todos os momentos marcantes, todas as experiências, elas vão sendo guardadas e criam registros emocionais. E são registros, gente, que a maioria de nós nem tem clareza do momento que aconteceu, da situação em si, mas a gente só sabe que sente um desconforto, só sabe que sente alguma coisa aqui ruim. E aí, o que acontece depois aí desses 7 anos? Vai acontecendo situações que vão reforçando essa crença. Se eu tenho uma crença e que ela é ruim, automaticamente eu vou atrair outras situações, outras construções semelhantes àquela, com uma tentativa, gente, isso acontece inconscientemente, com uma tentativa de que eu possa resolver aquilo, que eu aprenda a lidar com aquela situação, que eu consiga ter um resultado diferente diante daquele que eu tive lá inicialmente, no início. Então, a crença, ela vai se formando assim. Acontece o fato, existe uma interpretação do fato, existe a emoção relacionada àquele fato, o significado que eu dou para aquilo ali, e aí pronto, eu tenho uma crença instalada a respeito daquela situação. Vou pegar aqui um fato, por exemplo, você cresceu ouvindo seus pais falarem de que, pegamos aqui de senso comum, tá, gente? Que a escola pública não é boa. A escola pública não é boa. Não é uma crítica, tá, gente? Que eu estudei a vida toda em escola pública e pra mim foi muito bom. Mas isso é uma coisa que a gente ouve falar com muita frequência. E aí você cresce e você começa a interpretar, então, esse fato. Isso gera uma emoção ruim em você, porque a mídia, a sociedade, as outras pessoas também vêm e reforçam aquela informação, aquele fato inicial que você viu lá atrás. E aí você vê noticiários que trazem informações ruins, você vê as estatísticas sobre a escola pública. E aí tudo isso vai reforçando a sua interpretação inicial. E aí sim você passa a ter uma crença totalmente instalada de que, de fato, a escola pública oferece um ensino que não é de qualidade. E isso, gente, serve para qualquer outra coisa. Ah, para relacionamento. Nossa, relacionamento é muito difícil. É melhor você ficar sozinha do que ter alguém para atrapalhar a sua vida. E aí muitas crianças cresceram com a ideia de que ter uma pessoa para compartilhar a vida é como se eu tivesse alguém que vai atrapalhar a minha vida. Ou que vai tirar a minha liberdade, que vai tirar o meu direito de ir e vir. Então, às vezes eu atendo pessoas em consultório, uma pessoa com 50 anos que ainda está com medo de ter um relacionamento porque acredita que aquele relacionamento vai tirar a liberdade dela. Né? Quando você tem 18, 20, 22 anos, que você quer ser livre, adquirir experiências, viver um monte de coisas que estão aí pela vida, né? Até faz um certo sentido não querer perder essa tal liberdade. Mas com 50 anos, você tem receio de entrar num relacionamento porque isso talvez vai tirar a sua liberdade? E qual que é a minha concepção de liberdade? O que eu acredito que é ser livre? Ser livre é fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu bem entendo, com quem eu quero. Será que isso é liberdade? O que foi que eu aprendi sobre liberdade? Porque eu chego numa fase da vida que eu ainda estou com medo de perder essa tal liberdade, né? Tem até uma música que fala sobre isso. E aí, gente, essas crenças são formadas e elas vão determinando a maneira como eu passo a enxergar o mundo. E aí, vocês podem se perguntar assim, tá, entendi. Você disse lá no começo que as crenças, elas podem ser positivas ou negativas, boas ou ruins. E o que vai determinar se eu tenho uma crença
limitante ou se eu tenho uma crença fortalecedora. Bonjour! Chegou a tempo sim. Então, o que que vai determinar? Gente, uma crença, para eu saber se ela é boa ou se ela é ruim, eu preciso olhar para o resultado que eu tenho na minha vida relacionado a essa área. Por exemplo, eu tenho um relacionamento afetivo que é bom, que é edificante, que é saudável, que é a troca, que é a cumplicidade, que é a respeito da individualidade de um e do outro, que é a segurança, que é a lealdade. Opa, então significa que eu tenho crenças fortalecedoras em relação aos relacionamentos afetivos, aos relacionamentos amorosos. Ai, bonjour aí, né, Vitor? Vitor também tá estudando francês. Ótimo. E aí, gente, com isso, dinheiro. Será que eu tenho crenças limitantes ao dinheiro? Se você tem vivido escassez financeira, dívidas constantes, não consegue poupar, economizar para o futuro, então significa que você tem sim crenças limitantes a respeito do dinheiro. Ai, se eu acho que vamos pegar aqui, trabalhar. Ai, trabalhar é difícil, é por obrigação. Eu vou trabalhar como se eu estivesse arrastando correntes. Todo mundo pega no meu pé, meu chefe me cobra demais, ninguém gosta de mim no meu trabalho. Então, eu tenho crenças limitantes relacionadas ao trabalho, à construção da entrega daquilo que eu posso levar para o mundo, o legado que eu vou deixar. Se eu tenho resultados bons naquela área, então eu tenho crenças fortalecedoras. Nossa, Rosilene, entendi. Então eu tô observando aqui que eu tenho crenças limitantes em relação a algumas áreas da minha vida. E eu tenho crenças fortalecedoras em relação às outras áreas. E ótimo, gente, nós temos crenças fortalecedoras e crenças limitantes, tá? Não é só coisas ruins, não. Rosilene, tá bom, o que tá bom tá ótimo, mas eu sempre digo, não há nada tão bom que ainda não possa melhorar. E as crenças limitantes? Como que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso mudar uma crença? Gente, existe uma etapa terapêutica, né, que eu chamo de passos pra gente ir mudando uma crença, que é a primeira coisa, tomar consciência, onde foi que essa crença surgiu, como foi que ela veio, quantos anos eu tinha a primeira vez que eu senti isso. Rosilene, mas é possível acessar essas informações? Sim, é possível, desde que você esteja disposta, e que você também esteja disposto, às vezes, a ter um acompanhamento para isso, seja terapeuta, psicológico, psiquiátrico, para que você consiga compreender isso daí. Então, às vezes, aquele comportamento que você tem repetitivo, que te incomoda, que você não gostaria de ter mais, isso aí pode ser uma crença. Ai, tudo que entra, sai. Tudo que entra financeiramente, né, eu gasto muito rápido. Eu não consigo poupar. Ai, quando eu vejo, eu já falei, fui grossa, agi de uma maneira ríspida com as pessoas. E se isso vem se repetindo, eu posso sim olhar para isso. Então, a primeira coisa é tomar consciência que aquilo não está certo. Que aquilo é um comportamento disfuncional que não te traz os resultados que você quer, que não te leva para onde você gostaria de ir. Tomei consciência, qual que é a próxima coisa? Gente, rastrear a origem. Saber onde começou essa minha vontade desenfreada de comer doce? Onde começou, quando foi a primeira vez que eu senti essa raiva tão grande que faz eu explodir e gritar com as pessoas perto de mim? Quando foi a primeira vez que eu tive um relacionamento ruim? Quando foi a primeira vez que eu me senti traída, trocada? E pasmem, gente, foi muito cedo. Se você se deixar apenas ser conduzida pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, você vai encontrar uma origem. E aí depois você vai questionar se isso é verdade. Por exemplo, todos os homens traem. Gente, isso é uma verdade? Todos os homens traem? Você precisa questionar essa crença. Não, não é verdade. Nossa, eu não consigo ficar sem um docinho. Sério? Eu não consigo ficar sem um docinho? Qual que é a pior coisa que vai me acontecer se eu não comer esse doce? Corro o risco de morrer? Corro o risco de ser presa? Ah, não, então
Não é uma verdade absoluta, que você não consegue viver sem o doce, não consegue viver sem consumir tão desenfreadamente, não consegue ter uma relação porque os homens não são bons. Todas as pessoas do meu trabalho são falsas. Sério? Todas as pessoas são falsas? Certeza absoluta. E aí você vai identificar que isso não é uma verdade. E essa crença é minha? Começou comigo? Ou será que eu tomei a posse dela, que era de uma outra pessoa? Foi o que eu aprendi? Foi o que eu vi? E aí, a partir disso, eu posso mudar a minha fala a respeito disso. Não, eu mereço o melhor dessa vida. Eu mereço ter um bom relacionamento. As pessoas se encantam por mim no meu trabalho. É simples ganhar dinheiro. É fácil controlar o meu consumo. Eu vou mudando a minha comunicação a respeito disso daí. E eu vou reforçando isso, gente, com ações práticas, tá? Não há uma mudança sem uma mudança de comportamento, sem uma mudança de ação. Então não adianta eu esperar assim que eu vou ter uma vida próspera se eu continuo gastando. Mas eu não dou conta de não gastar. Como assim você não dá conta de não gastar? Quando você vai lá e compra, tem alguém com a arma na sua cabeça. Quando você vai lá e compra, existe uma força que diz que se você não fizer aquilo, algo muito ruim vai acontecer na sua vida. E aí a gente precisa ir mudando as nossas ações. Vou dar um exemplo bem prático disso daqui. Observe a primeira coisa. Qual que é o resultado que você quer ter naquela área específica? Eu quero ter um relacionamento próspero, um relacionamento saudável. Observe uma pessoa que tem um relacionamento saudável, como ela age, como ela se comporta, o que é que ela fala pro parceiro, pra parceira. Ela grita, fala alto, emburra, ofende, expõe a pessoa em público, evita conversar, chama a atenção da pessoa, faz cobrança. Não é esse tipo de comportamento que a pessoa tem. Né? Quem tem um resultado positivo na área afetiva tem um comportamento amoroso, tem empatia com a outra pessoa, cultiva um diálogo saudável, escolhe bem as palavras antes de falar, usa repertório de uma vida adulta para lidar com os desafios e não o repertório da vida infantil, porque o repertório da vida infantil, gente, qual que é o recurso que uma criança tem para lidar com os problemas? Gritar, xingar, chorar, espernear, bater porta, emburrar. Então, na vida adulta, eu tenho que começar a usar o repertório da vida adulta. Rosilene, qual repertório é esse? Não conheço. Conversar de forma harmoniosa, não levantar o meu tom de voz, trazer argumentos em vez de trazer cobranças, fazer um pedido no lugar de fazer uma exigência, trazer a pessoa para uma reflexão ao invés de estar apontando o dedo, criticando. E isso daí é repertório da vida adulta para lidar com as situações. Então tá. Então é esse comportamento que a pessoa tem. Então, às vezes, eu ainda penso e sinto que ter um relacionamento é difícil. E mudar o pensamento e o sentimento, gente, é difícil. Porque eu penso que relacionamento é difícil. Eu me sinto frustrada nessa área. Logo, eu me comporto de uma maneira que eu afasto as pessoas ao invés de atrair. Então, eu vou atuar naquilo, gente, que eu tenho maior poder, que é sobre a minha ação, que é sobre o meu comportamento. E aí, o que eu faço logo inicialmente? Então, eu vou moldar o meu comportamento. Ao invés de gritar, eu vou me calar. Ao invés de fazer uma crítica, eu vou fazer um elogio. No lugar de fazer uma exigência, eu vou fazer um pedido, porque aí eu abro a possibilidade. Quando eu percebo que é possível fazer isso, eu começo a me sentir o quê? Satisfeita, feliz. Olha, eu fiz diferente. É possível, eu consigo. E isso muda o meu pensamento. Nossa, se relacionar não é tão difícil assim. É possível construir uma relação melhor. E aí vocês entenderam o caminho inverso? Porque tudo aquilo que eu penso, eu sinto, eu comunico. Vai ser demonstrado pelo meu comportamento. Se eu não consigo mudar inicialmente a minha maneira de pensar e sentir, eu começo moldando o meu comportamento.
Então eu passo a treinar. Eu passo a treinar, ter um comportamento edificante dentro de uma relação afetiva. E eu posso fazer isso, gente, para todas as áreas da minha vida. Vamos pensar no financeiro. Uma pessoa que tem descontrole financeiro, como que ela se comporta? Ela gasta no cheque os extratos bancários, gasta mais do que consome, passa o cartão de crédito, né, sem ter o recurso necessário para pagar depois. Não está ali, ó, com uma lupa em cima de todas as finanças dela, não tem um controle orçamentário do que entra e do que sai. E uma pessoa que tem uma vida financeira saudável, próspera, como que ela age? Gente, possivelmente ela tá lá checando os extratos bancários, fazendo um controle do que entra e do que sai, não está consumindo de forma desenfreada. E se você vai lá e começa a ter esse comportamento, começa a modelar o comportamento dessa pessoa, você foi lá, sentou e fez uma planilha de orçamento. Gente, não precisa ser no computador não, pode ser numa folhinha de caderno, tá? Pode ser no papel. Fiz o controle dos meus gastos, o que entra, o que sai. Gente, isso aí vai gerar uma emoção, um sentimento de capacidade tão grande, você vai falar assim, nossa, é possível controlar as finanças. É possível olhar para isso. E quanto mais você faz diferente, mais você se sente melhor, mais muda o seu pensamento, cria uma conexão neural diferente e aí a gente tem o estabelecimento de uma nova crença fortalecedora. E é assim que a gente muda uma crença. Espero que vocês tenham entendido, feito sentido aí para vocês. Quero deixar um convite na próxima segunda-feira. Eu vou começar a segunda edição do desafio de detox emocional para a gente resetar aí as nossas emoções. É um desafio gratuito. Para participar, basta entrar para o grupo do WhatsApp, tem o link na bio. Quem estiver vendo pelo YouTube vai ter o link aqui embaixo também. Então é só entrar para o grupo. Segunda-feira eu começo a postar diariamente a atividade para você fazer naquele dia, para você se conectar mais com você, trabalhar as suas emoções. E na segunda-feira mesmo, à noite, a gente vai ter uma sessão de cineterapia, que também é uma programação gratuita. E o filme analisado dessa vez é Pais e Filhas. Gente, esse filme está disponível, gratuito, para assistir no YouTube. Só pesquisar lá, Pais e Filhas. É um filme que fala justamente sobre as crenças limitantes que a gente vai recebendo lá na infância. A relação que uma criança tem com os pais dela e o que a ausência desses pais podem trazer de consequências e prejuízos para sua vida e para sua vida adulta, né? O quanto a gente cresce sem sentir que pertence a algum lugar, sem ter valor, porque a gente se sente muito sozinho, né? Então, o filme vai tratar disso, né? Pra gente criar crenças mais fortalecedoras sobre nós mesmos, mudar padrões inconscientes de que podemos sim ser amadas, por mais que muitas vezes a gente não sentiu esse amor lá na infância, mas eu posso construir isso hoje. Porque, por mais difícil que tenha sido aquilo que você viveu, experimentou lá atrás, a diferença vai estar no que você faz a partir dessa dor. Como é que você pode transformar essa dor? Então, a sessão de cineterapia também é gratuita, basta entrar para o grupo do WhatsApp. Ela acontece sempre na última segunda-feira do mês, às 20 horas. E é isso, e na segunda-feira eu estarei aqui de volta, nesse mesmo horário, com mais uma pílula terapêutica. Gente, ó, beijo grande pra vocês. Quem tiver dúvida, pode me chamar lá no direct, pode mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. Tchauzinho pra vocês e uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana.